E aí, pessoal, tudo bem? Então, nesse nosso encontro aqui, a gente vai resenhar um verdadeiro tesouro na forma de livro, um livro que, na minha opinião, é imprescindível para todos os brasileiros, né? Um documento histórico, uma história real, e um livro de aventura e de terror que supera a ficção, assim, é como eu sempre digo, cara, na maioria das vezes a realidade é muito mais interessante do que a ficção, e a ficção normalmente é inspirada na realidade, né? Então nós estamos falando aqui de Hans Staden, né? O livro Duas Viagens ao Brasil, de Hans Staden. Né? A gente vai, numa conversa legal aqui, a gente vai dar um passeio pela história e dizer do que se trata, né? Vamos começar pelas edições que eu tenho. Eu tenho essa edição aqui da LPM Pocket, que é fantástica, com a introdução do Eduardo Bueno, né? Traduzi direto ao alemão. Esse livro foi um best-seller e foi publicado em 1557 na Alemanha e foi um best-seller na Europa toda, né? Chegou ao Brasil muito depois, mas na época morreu de vender lá na Europa. E da mesma coleção LPM Pocket, né? Todo mundo sabe que eu adoro essa coleçãozinha. Você tem a adaptação que o Monteiro Lobato fez para as crianças. Tipo assim, a Dona Benta contando pro Pedrinho lá, o pessoal conhece o personagem de Pica-Pau Amarelo, adaptação que ela fez para as crianças. E eu tenho essa versão aqui porque eu tenho uma história com esse livro, que a título de curiosidade eu queria contar essa história também. A primeira versão que eu li na minha infância foi essa aqui, e depois eu vim, comecei a estudar muita história, comecei a ouvir falar da versão original e li de novo também, fiquei assim maravilhado. Então, a título de curiosidade, qual é a minha história com esse livro aqui? Eu cresci numa casa que era um pouco isolada, né? E eu era muito tímido, na época não existia internet. Então, todo o dinheiro que eu ganhava na minha mesada, eu gastava com história em quadrinho, né? Só que as histórias em quadrinho eu lia muito rápido, né? A minha mãe também incentivava muito a leitura. Mas assim, o fato é que eu tinha muito tempo lá em casa e acabei lendo tudo que tinha em casa lá, né? A família da minha mãe era de Taubaté, terra do Monteiro Lobato, e a gente tinha umas edições muito antigas do Monteiro Lobato lá, de capa dura, né? Edições antigas mesmo. Você abria assim, subia aquele cheiro maravilhoso de livro antigo, né? Daquela impressão antiga, um cheiro assim meio adocicado, inesquecível, cara. E eu comecei a ler as obras infantis juvenis do Monteiro Lobato, e eu me lembro que tinha um tomo lá, que, se eu não me engano, era Caçadas de Pedrinho e Hans Staden, 2 livros num tomo só, grosso, assim, né? E eu olhei assim, Hans Staden, cara, esse título foge um pouco aos outros títulos, né, da coleção do Monteiro Lobato. E eu comecei a ler esse Hans Staden. Só que eu era uma criança muito medrosa, cara. Eu comecei a ler aquele livro, fiquei aterrorizado mesmo, assim, não vou ler isso aqui não. Eu me lembro que atrapalhou até meu sono, né? Mas enfim, a curiosidade acabou falando mais alto do que o medo, e eu retomei a leitura e li o livro até o fim, assim, impressionado com aquilo ali. É uma coisa assim aterrorizante, cara, aterrorizante mesmo. Foi um livro que me impressionou muito na minha infância, essa versão do Monteiro Lobato, que já é uma versão para as crianças, me impressionou muito na minha infância, me causou uma impressão muito forte, né? E depois eu tive a oportunidade de ir. Ubatuba tem um museu lá do Hans Staden, né, com alguns artefatos, né, da história do Hans Staden, dos índios tupinambás que habitavam lá, né, a região. E assim, foi um livro que me marcou demais, né, e assim, me impressionou bastante, né. Então, de que se trata a obra? A obra, o seguinte, Brasil, os primórdios do Brasil colônia, né, um alemão, um mercenário alemão, um jovem mercenário alemão de 20 e poucos anos, naquela idade de sair para ganhar o mundo, embarcou como mercenário no navio português para o Brasil. Ele fez 2 viagens ao Brasil, está aqui o título, 2 viagens ao Brasil, né? A primeira viagem ele veio como obuseiro, né? Obuseiro, deixa eu ver, ele era artilheiro, uma daquelas armas da época, eu não me recordo agora o nome, deixa eu olhar aqui. Arcabuzeiro. Ele operava o arcabuz, que era uma arma daquela época, uma arma de fogo daquela época, o arcabuz. A especialidade dele era essa. Então ele veio como mercenário no navio português, e na primeira viagem ele passou ali por Paraíba e Pernambuco, ajudou a defender
um forte português, né, do ataque indígena, né? O forte estava sitiado, ele ajudou a defender, participou dessa batalha. Depois voltou para a Europa, né? Voltando para a Europa, ele fez a segunda viagem, que é o tema principal desse livro aqui, apesar de escrever também a primeira. A segunda viagem ele veio como mercenário num navio espanhol, ele era alemão, né? Ele veio como mercenário num navio espanhol. E nessa segunda viagem, ele parece que naufragou na altura de Santa Catarina, porque pelo Tratado de Tordesilhas, o Brasil só era português até mais ou menos ali o litoral de São Paulo. O sul do Brasil todo era espanhol. Então ele parece que naufragou ali em Santa Catarina, pegou outro navio e naufragou de novo na altura de São Vicente, que já era o Brasil português, né? E o governador de São Vicente, em tese eles eram inimigos, mas eles chegaram numa condição assim muito debilitada, né, como náufragos. E o governador de São Vicente prendeu alguns, os portugueses, e viu que ele não era os espanhóis, viu que ele não era espanhol, que ele era um mercenário, e acabou contratando ele por uma função extremamente ingrata que ninguém queria, né? Ali era a região dos índios Tupinambás, né? Os Tupinambás eram aliados dos franceses, inimigos dos portugueses, né? Índios extremamente ferozes. E tinha um forte que era bem na fronteira de onde os portugueses ficavam, que ninguém queria ir para esse forte, que era bem ali na área de combate mesmo. E ele contratou o Hans Staden, era um mercenário, contratou ele para ficar nesse forte como arcabuzeiro, né? E ele liderou uma equipe de arcabuzeiro, né? Arcabuz era a arma de fogo da época lá. E numa incursão pela floresta, ele foi capturado pelos índios Tupinambás, né? Só que os índios Tupinambás eram canibais. Então os índios capturaram eles, amarraram, ensinaram ele a dizer uma frase indígena, e quando ele é capturado, ele chega, tem que chegar na tribo pulando, amarrado, dizendo, gritando no dialeto deles, a sua comida chegou, a sua comida chegou. Então tinham 2 portugueses captivos lá, os irmãos Bragas. Então assim, eles foram capturados para ser devorados, né? Os Tupinambás eram índios canibais, né? No ritual antropofágico. E esse cara ficou, resumindo, 1 ano prisioneiro dos Tupinambás, podendo ser devorado a qualquer momento. Ele presenciou os portugueses que estavam junto com ele lá, os irmãos Braga, serem devorados na frente dele, num ritual, num festim lá antropofágico, né? E ele foi criando diversos artifícios para não ser devorado. Como ele era alemão, ele era louro, os índios, ele virou tipo um pet, em determinado momento ele virou tipo um pet lá da tribo, né? Os índios não viam, não eram habituados com pessoas louras, né? Os portugueses tinham um cabelo mais escuro, né? Então ele foi poupado por um tempo, por questão de curiosidade. Depois ele começou a dizer que era francês, porque os franceses eram aliados dos Tupinambás, né? Mas aí chegou uns franceses lá para fazer comércio, que era aliado dos Tupinambás, e disse, não, esse cara não é francês não, pode comer, é português. E esse cara ficou numa situação sofrível dentro dessa tribo, podendo ser devorado a qualquer momento, se refugiando na religião, numa situação aterrorizante, não tem nenhuma história real, história atestadamente real. E assim, não tem nenhum livro assim de terror, de suspense que se iguale a essa história que realmente aconteceu e que ao mesmo tempo retrata o que era o Brasil, tá entendendo? O que era o Brasil nos seus primórdios de Brasil colônia. E ele chegou a conhecer o lendário líder Tupinambá, né, o Cunhambebe, né, um chefe indígena lendário, né? O Cunhambebe, na época que ele conheceu, ele já tinha comido 52 portugueses, né, era um devorador de portugueses, né? E olhou para ele e disse assim, eu sou uma onça. Cunhambebe olhou para ele e disse assim, eu sou uma onça. E esse alemão sobreviveu 1 ano nessas condições, né, sendo um animal de estimação da tribo. Nesse 1 ano que ele sobrevive lá, o relato
do que ele passou é extremamente interessante, apesar de ser aterrorizante. E os relatos do dia a dia também são extremamente interessantes, né? Ele fala da alimentação, diz que a alimentação era maravilhosa, os índios comiam, o que ele mais comia lá era peixe do mar e do rio, né, assado, misturado com a farinha de mandioca, que ele disse que era uma delícia, né? Pô, alimentação de altíssimo nível, né? Hoje talvez a gente coma pior, né? E, assim, muitas curiosidades do dia a dia, né? O livro original, vou já falar sobre o livro, ele foi editado na Alemanha depois que ele voltou com xilogravuras anônimas, né? Mas essa edição aqui da LPM, ela tem as xilogravuras da edição original. Cara, tu compra um livrinho desse por menos de R$20. Isso aqui é um tesouro da literatura, um tesouro da história. É uma coisa assim que é imprescindível, cara. O Monteiro Lobato já tinha enxergado isso. E lá pelas tantas, vem uma expedição e ele acaba conseguindo voltar para a Alemanha, né? Através dessa expedição ele acaba conseguindo voltar. E quando ele volta para a Alemanha, ele se associa a um escritor lá e o escritor pega o relato dele, coloca essas estilogravuras baseado no que ele falou. Outra coisa interessante é que essas estilogravuras são também um documento histórico muito interessante. Por exemplo, aqui ele coloca a disposição como era a disposição de uma tribo, né? Revela muita coisa sobre o modo de vida dos índios, né? Tá aqui um combate aqui das tribos com as caravelas. Então, um documento histórico fantástico do Brasil colônia, talvez um dos mais importantes que a gente tenha, né? Então, esse livro foi publicado em 1500, ele ficou no Brasil essa segunda viagem foi de 1550 a 1556, né? Do qual ele ficou um ano prisioneiro dos Tupinambás. E quando ele voltou para a Alemanha em 1556, o livro foi publicado em 1557, virou um best-seller na Europa. Um best-seller. Porque era normal, né, que os europeus tinham muita curiosidade sobre essas histórias do Novo Mundo, né? Tanto que o Américo Vespucci, que começou a escrever esses livros, o Novo Mundo acabou sendo conhecido como América, né? Por causa do cara. O que foi o Américo Vespucci? Foi só um cara que escreveu esses livrinhos de ficção que o povo adorava e acabou batizando todo um continente, para você ver como são as coisas, né? Como as histórias têm essa mágica de mexer com o imaginário das pessoas, né? Então, esses livros de ficção do Américo Vespucci batizaram todo o continente. E na esteira desse sucesso, esse livro também foi um dos maiores best-sellers da época, né? Contando a história do Hans Staden, a história aterrorizante do Hans Staden e super curiosa. E esse livro demorou muito para chegar ao Brasil. Ele só teve uma tradução decente no começo do século passado e também teve uma influência muito grande no meio artístico brasileiro, principalmente, né? A Tarsila do Amaral, a pintura mais célebre do Brasil, das artes brasileiras, que é o Abapuru, né, da Tarsila do Amaral, ela se influenciou por esse livro aqui, né? Inclusive, aquela Semana de Arte Moderna teve ela era conhecida também como movimento antropofágico, né? Porque os artistas foram muito influenciados por esse livro aqui na época, né? Isso em 1922. Né? Então esse livro causou um grande impacto no Brasil na época, e o Monteiro Lobato fez uma adaptação infantil, que foi a que eu tive acesso na minha infância, que está aqui uma cópia da LPM também, você pode comprar para dar para o seu filho, recomendo pra caramba, tá entendendo? E por algum motivo esse livro não virou obrigatório, os caras puxam, a educação brasileira ela puxa por umas coisas assim que são muito menos importantes do que isso, né? E o Monteiro Lobato mesmo, ele foi um escritor muito criticado por ele sempre gostar de trabalhar com a verdade, né? Ele sempre gostou de expor a verdade sobre o Brasil e ele levou muita pancada por causa disso, né? Foi muito criticado. E em relação até os rituais antropofágicos, né? Hoje o pessoal gosta de dar uma seda, dizendo que eram rituais de respeito ao adversário, uns rituais espirituais, que era a maior honra que podia existir ao cara ser devorado. E isso não corresponde aos fatos, né? Em primeiro lugar, o Brasil tinha várias nações indígenas com vários costumes diferentes, então você não pode generalizar, né?
Os Goitacazes, por exemplo, né? Aquela cidade, Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, é onde eles ficavam. A nação dos Goitacazes, por exemplo, eles comiam carne humana como quem come carne normal, como mantimento, não tinha ritual nenhum. E mesmo essa história de ritual, quando você vê os relatos, né, esse ritual de respeito ao Jesus, parecia mais um churrascão de comemoração, né? Era assim era o festão da tribo, era quando capturava alguém para fazer o churrascão da tribo lá. Os índios se embriagavam, né, com a bebida alcoólica deles lá, o cauim. Então, assim, o que é que os fatos nos dizem? É que as colonizações, por mais brutais que elas possam ter sido, o ambiente que elas encontraram, a brutalidade era muito maior, né? A brutalidade entre as nações indígenas, né? Os índios não comiam só os portugueses, eles comiam entre si, eles se digladiavam entre nações, eles se escravizavam, eles se devoravam, se brutalizavam. Então, ideologias à parte, formando nossas ideias a partir dos fatos. Então, o mundo que as colonizações encontraram era um mundo muito mais brutal do que o que elas deixaram. A verdade é essa, né? Sem entrar no mérito aqui, se foi cometida alguma injustiça contra alguma nação indígena, mas o fato é esse, né? Então, cara, recomendo demais. Eu acho que é um livro imprescindível, um livro fininho, interessante, melhor do que qualquer livro de terror, melhor do que qualquer livro de ficção. Ao mesmo tempo que você está estudando história, isso aqui é ali para você ler em 1 ou 2 sentadas, né? Você senta 2 vezes, você lê um livro desse aqui, entendeu? Recomendo esse aqui para um filho, para um sobrinho. E tenho mais uma recomendação. Esse livro aqui do Eduardo Bueno, Náufrago, Traficantes e Degradados, eu amo essa edição, eu tenho essa edição desde os anos 90, ela não existe mais. Não, você consegue comprar esse livro, mas não nesse formato aqui, né? As edições modernas dele são bem diferentes, mas eu amo esse formato aqui. Náufrago, Traficantes e Degradados retrata as primeiras décadas, né, os primeiros séculos do Brasil, os primórdios do Brasil colônia, né? Que é mais ou menos essa época aqui. Então, isso em conjunto com isso é muito legal, muito interessante, uma leitura muito massa e uma leitura muito instrutiva para a gente saber, de onde a gente veio, né? O que era realmente o Brasil, né? Então, muito obrigado pelo nosso encontro. Vou colocando um ponto final na nossa resenha por hoje. Mas fique ligado no canal que vai vir muita coisa legal aí de livro, de quadrinhos, de tudo que a gente gosta. Obrigado, pessoal. Um abração.